Então você, depois que você caiu nessa depressão, né, com essa parte da bebida, ingerindo medicamentos, te encontraram aí, depois que ficou um dia sumido, te encontraram você já por morto, como diz o Sim, ditado, foi levado para o hospital e lá os médicos mesmos disseram que não, a probabilidade de você voltar era muito muito pequena. pequena, e se eu voltasse ia ter, digamos assim, problemas psicológicos, digamos assim, Traumas. né, violentos, né? Entendi. E daí, né, que eu estava falando nesse momento aí que eu estive nesse lugar, né? Esse lugar que eu vinha falando, que é um lugar maravilhoso, lago, tinha árvores, tinha flores, tinha aquela madeira, sabe, que vai dentro do lago lá, sabe? É o Sim. Cabana 2, você assistia, um lugar fantástico. Mas a sensação é que quando a gente pensa em Deus, quando a gente pensa, a gente vê Deus pequeno, mas Deus é muito grande, Deus é algo extraordinário. Teve um momento que eu estava lá, que eu estava tão perdido que eu acho que implorei a Deus, né? Acredito eu que eu implorei a Deus, né? E aí Jesus, tu não via ele, era só em forma de luz, aquele abraço e dizendo assim, filho, eu estou contigo. Cara, você imaginar que o rei, nosso rei, te dá um abraço e fala, eu estou contigo. Então você passa a entender que a nossa vida aqui na Terra, poxa vida, aí começa a pensar, mas Jesus, que é o nosso rei, morreu pregado numa cruz, de que acharam numa, né, de pau pregar na cruz. Então Jesus é de uma humildade, e aquele abraço é como se uma energia entrasse em você de ponta a ponta na gente. Então não tem como explicar essa sensação. Eu só vi ele uma vez. Só nesses 3 dias, uma vez. Aquela imagem de Jesus como luz. O rosto de Jesus, o cabelo maior que o normal, e o corpo assim, uma altura, não era baixo, bem meio alto. Umas roupas igual, né, está na Bíblia, né, bíblico, né? Mas é algo assim que não tem como explicar. E daí, durante esses 3 dias que esteve lá, 2 dias e meio, aí eram 6 pessoas de branco, mas quem conversava comigo era só um moreno forte. Só um moreno fortão assim que conversava comigo. E nesses 3 dias, eles só me indagaram: ninguém pode tirar a vida, somente Deus. Somente Deus. E foi indo. É isso que chegava até você. Até a mim. Nós conversávamos, eu estava sentado, normalmente eles não sentavam, ficavam de pé, os 6. Mas só um que falava comigo. E aquele papo foi indo, 3 dias de conversa. E aí chegou um ponto que eles falaram assim: qual é que era o teu objetivo de vida? E eu falei formar as minhas filhas. Olha que interessante. E aí, eu não lembro a palavra, né? Mas assim, aqui tu que é uma palavra, tipo, só isso. Aí entra a questão da ambição que nós estávamos falando antes, né? Do sonho. Só isso, não, eu quero formar minhas filhas. Aí, é, mas antes de eles pedir essa pergunta, ele fez assim com o dedo, ó. Aquele senhor fez com o dedo assim, como se abrisse uma porta que eu enxergava do outro lado. E lá eu vi as pessoas que se suicidam. Aí eles falaram assim: aqui ficam as pessoas que se suicidam. Aí não é um lugar que não é nem verde e nem escuro. É um lugar, parece um cinza, não é um lugar bonito. E as pessoas, no máximo, andam em duas, a maioria sentadas ou de pé. Não vi nenhuma pessoa alegre, né, naquele local. E aí, Um né, lugar bem pesado. bem, bem pesado. Onde as pessoas que se suicidassem, né, ficavam ali, não sei o tempo e tal, né. E aí, eles fizeram essa pergunta para mim, qual é que era o meu objetivo de vida. É, e aí eu falei, formar as minhas filhas. Aí eles saíram, né? Depois, né? Eles saíram e chegavam, né? Mas daí eles saíram e voltaram um tempo depois, acredito eu, umas 4, 5 horas depois, eles voltaram. E é onde eles falaram, Jesus te concedeu, Deus, né? Usar a palavra Deus te concedeu o tempo de vida necessário. Me falaram até das dificuldades que vai ter no ano seguinte, né? Tu vai ter dificuldade até no ano que vem, mas aí no final do ano vai se resolver. Foi aonde que eu tinha uma área de terra em Romelândia, né? Que eu vendi para meus irmãos, que os meus irmãos não aceitavam comprar. Eles achavam, não, um dia tu vai pagar a gente. Imagina como é que eu ia pagar uma das filhas que gastei mais. Quando você entrou nessa parte desse outro lado da vida, você já estava com a situação financeira inferior ou ainda estava lá em cima? É que quando nesse caso, quando eu já estava com a situação financeira para baixo, entendeu?
Mas Então, ainda tinha alguma coisinha. tinha, exatamente, tinha alguma coisinha ainda, tinha as terras romelantes, tinha mais alguma coisa ainda. E aí que veio todo, né, esse processo de, né, O processo de adaptação para lembrar, voltar ao. isso. Daí, aí o que acontece? Aí eles voltaram, né, às 4 horas depois, e daí. É que eu me emocionei, desculpa, é que Não, Zé, quando tranquilo. você fala em Deus, você fala. Porque para você falar em Deus é algo muito corajoso. Porque ou você é mentiroso ou realmente é real. Sim. Então, para mim, é algo que eu quase não comento para ninguém, até porque é difícil comentar uma situação, né? Esse tipo de conversa, digamos assim. Muitas vezes a pessoa acaba achando que é Que é mentira. mentira, que você é louco. Mas Então, o que importa é que você viveu, que eu você vivi sabe que é isso, verdade, né? né? Eu vivo isso no dia a dia, para quem me conhece, eu vivo isso no dia a dia. Aí eles voltaram, né? Eles voltaram e me falaram todo esse processo. Não, vamos conceder teu tempo, tu vai ter a dificuldade, né? Até o ano que vem, depois vai se resolver. Foi aonde meus irmãos aceitaram comprar minhas terras, e aí, né? E aí formei as minhas duas filhas. Então foi isso que eu pedi a Deus. Por isso é o que eu falo que eu não tenho o que pedir a Deus.